Muito bem. Nós encontramos uma matéria muito interessante escrita por um psicólogo de nome Álvaro Porto, uma matéria recente agora de novembro de 2025. Vazio existencial e o self, a jornada junguiana para a autonomia. Ele diz assim: pode parecer sempre que o indivíduo se sente perdido, alienado, e esquece quem é. Nesse momento, uma urgência o domina, a de preencher o vazio que se instala intimamente. Essa busca desesperada por sentido não é isolada. Ela ressoa com os temas centrais da psicologia analítica junguiana e reconhece que o que se chama de neurose moderna é, em essência, o sofrimento da psique que se desconectou do seu centro organizador, que é o self. A pessoa é uma neurose, o indivíduo vive uma experiência muito entristecedor. É o que nós dissemos. Se ele não tiver um apoio aonde se segurar, ele parte para as coisas mais fáceis da vida. É como se o indivíduo estivesse montando um quebra-cabeça e percebesse que a peça central está faltando. Ele tenta encaixar substitutos, um pedaço de consumo, um fragmento de poder, mas o buraco permanece. A frustração ensina que só a peça original, que é o self, pode preencher a lacuna existencial. Observa-se uma analogia poderosa sobre as formas que o indivíduo encontra para mascarar o vazio existencial. Rodas de alienação, onde o indivíduo busca o seu preenchimento. Também se pode ver a seguinte maneira: existem duas rodas que funcionam como substituta para o vazio. A primeira é maior e lá se encontra a grande maioria das pessoas, que a força propulsora é o consumo, dívidas e trabalho. A segunda é menor, é movimentada pelo dinheiro, acúmulo e poder. Ambas giram cada vez mais rápido com o passar do tempo, aumentando proporcionalmente o desgaste. São recursos fugidios. É uma fuga, né? Ao observar essas rodas, constata-se a urgência no indivíduo e nos outros de encontrar um significado. Vê-se que a busca desesperada é, na verdade, uma tentativa de recuperar a conexão que foi perdida consigo próprio. Ele perdeu a sua referência. Jung via nessa tentativa de preenchimento externo como uma manifestação da persona, uma máscara social que o indivíduo usa para se relacionar com o mundo. O psicólogo analista junguiano Valdemar Magaldi Filho comenta que a ansiedade, por exemplo, é uma expressão do mal-estar em função do desejo de preencher a falta ou o vazio existencial. Quando o indivíduo se identifica demais com a persona, o trabalhador incansável, o indivíduo se identifica demais com o consumidor de excesso, detentor de poder, ele se distancia do seu verdadeiro self. O sucesso externo, o acúmulo e o consumo, por mais grandiosos que sejam, falham em preencher o buraco interno, pois não abordam a raiz do problema,
que é a desconexão com a totalidade da psique, que é o self. A busca pelo self, processo de individuação. Percebe-se que quanto mais alienado o indivíduo estiver, menor será a sua resistência e com maior facilidade será arrastado pela onda das tendências, afastando-se cada vez mais dos seus verdadeiros propósitos. Isto é muito perigoso, entende? O indivíduo, quando se afasta dos seus propósitos, entende? E é arrastado pela onda das suas tendências, aí o indivíduo se envereda pelo alcoolismo, pelo tabagismo, pelo uso das substâncias psicoativas e assim por diante, pelo mau caminho, pelo roubo, e vai embora, né? O caminho que se deve escolhe percorrer é o da estrada interior, em busca do si perdido. E através desse encontro e união, permite-se que aconteça o verdadeiro preenchimento da alma. Para Jung, o si mesmo perdido é o self, o arquétipo da totalidade e o centro regulador da psique. A jornada para reencontrá-lo é o que ele chamou de individuação. Nós já falamos sobre isso e passamos a matéria escrita, né? Mas vale a pena a gente retomar. A individuação é o processo de se tornar um ser singular e na medida em que por individualidade entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, tornar-se indivíduo implica tornar-se o próprio self. O indivíduo, quando ele sai em busca desse elemento, ele acaba verdadeiramente se identificando com o próprio self, que é a parte espiritual do indivíduo. A individuação não é um processo egoísta, mas sim a busca pelo conhecimento de si mesmo, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Entenda-se que essa é a única forma de preencher a lacuna existencial, pois a peça perdida do quebra-cabeça é, na verdade, a totalidade de quem se é, o si. Autonomia e liberdade, o fruto da conscientização. Sentidos e significado de existir irão emergir para o mundo externo de acordo e alinhado com o próprio propósito maior. Agora é o sujeito que vive a vida e não a vida que o vive. Ele se torna responsável pelo seu existir e desfruta a verdadeira completude e liberdade do ser. Apesar da complexidade um pouco da psicologia junguiana, ele simplesmente buscava a identificação do ser consigo próprio. Porque ele tinha em mente que o grande problema que as pessoas viviam era uma fragmentação da sua personalidade. Se fragmentava. Com isso, perdia a noção da existência, não é? O resultado da individuação é a autonomia. Ao invés de ser arrastado pelas ondas das tendências, as rodas do consumo e do poder, o indivíduo que se encontra com o self passa a ser o agente de sua própria vida. O sentido da vida não é mais buscado fora, mas emerge de dentro, alinhado com um propósito maior. Essa
é a liberdade e completude que se alcança. Portanto, nessa postura, Jung faz o indivíduo verdadeiramente encontrar consigo próprio. Não existe nenhuma fonte de maior poder e de maior completude do que o conhece-te a ti mesmo. Isso lá atrás já foi dito. Conhece-te a ti mesmo. É onde vai encontrar uma série de respostas e uma série de fontes de organização para o verdadeiro existir do indivíduo. O indivíduo encontra a sua essência no autoconhecimento. E o que vem a ser o autoconhecimento? O conhece a ti mesmo. Nossa, Francisco, mas é tão fácil assim. Fácil no dizer. Fácil no dizer. Nós falamos com muita facilidade sobre isso, mas na verdade, fazer-se, realizar-se, isso é que é a grande virtude, o grande problema que leva o vazio existencial. Conhece-te a ti mesmo. Lá na época antiga, remota dos gregos, no frontispício do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Voltaremos.